Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede este privilégio, de estarmos aqui juntos, reunidos com uma só missão, com uma só determinação, com um só propósito, que é de expandir o Evangelho da Graça, Um dia cheio de conquistas, cheio de vitórias, dias cansativos, dia de correria, dia de trabalho, mas estamos aqui para agradecer a Deus por mais esse dia, um dia proveitoso e que agora, entramos numa noite maravilhosa, onde podemos descansar para que amanhã venha ser mais um dia em nossas vidas, que assim o Senhor permita cada momento, cada detalhe, cada mover de nós, neste dia, que o Senhor já preparou de antemão para que venhamos ser, para que venhamos vivê-lo. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é: está consumado ou ainda vai acontecer? O texto inicial se encontra lá em João, capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, amados, está consumado já é algo que está falando que já aconteceu. É algo consumado, é algo que já foi concluído. Então, Jesus, sendo entregue, quando foi pregado na cruz, vendo que chegou a hora, que estava chegando o momento exato, o momento em que ele veio para cumprir, ele fala: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E naquele estado, naquele momento em que ele gritou: Pai, está consumado, ele encravou naquela cruz todo o sacrifício, todas as ordenanças, tudo aquilo que provia da lei. Então as pessoas ainda estão esperando algo acontecer, vivem ainda como se estivesse na época da lei, vivem ainda como judeus, mas a palavra nos revela que Cristo, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Ele conseguiu, ele venceu, ele passou por todo o sacrifício, ele passou por toda a dor, chegando naquele momento de dor, quando foi pregado, quando estava ali, naquele ato, naquela cruz. Ele disse: Pai, está consumado, e entregou o seu Espírito. O Espírito voltou para Deus, porque na verdade o Espírito sempre foi Deus. Então, mas está consumado, algo que já aconteceu. Então, hoje vivemos pós-consumação. Então, não temos que viver mais o judaísmo, não temos mais que viver como judeus, não temos mais que viver lei, porque afinal os judeus nunca teve em estado, de lei. Eles nunca tiveram na lei. Então, vocês hoje querem trazer para vocês algo que o povo judeu, o povo gentil nunca viveu, e querem trazer essas tradições hoje, achando que ainda vai haver uma consumação. A consumação já houve, amado. Você é livre, você foi liberto, você foi, entregue em um só Espírito a Deus. O teu Espírito é de Deus. Todos os eleitos já foram, separados, já foram escolhidos pelo Pai. Os que são escolhidos, os que não são escolhidos não podem ser mais. O Senhor já fez a separação, o Senhor já escolheu os seus. Aquele que foi para a perdição, foi para a perdição. Aquele que foi para a salvação, foi para a salvação. Tudo isso, amados, aconteceu na consumação. Então, hoje vivemos uma nova aliança, vivemos o reino de Deus, vivemos as maravilhas. Não podemos mais estar no estado de condenação, porque não estamos mais. O estado de condenação que o povo judeu esteve um dia foi consumado na cruz, porque o povo gentil nunca esteve em ato de condenação, porque nunca estiveram debaixo da lei. Quantas vezes eu já falei aqui, condenação era tudo aquilo que estava debaixo da lei, tudo aquilo, amados, que era pecado, que era condenação, tudo estava, conforme quem transgredisse a lei. Então, o povo gentil nunca estiveram nessa condenação, e hoje as pessoas querem trazer isso, colocar o povo gentil no ato de condenado, de pecador, e isso não existe. E isso foi, amados, para os gentios até
a consumação. Pós-consumação, lei cumprida, lei concluída, uma nova aliança firmada, o povo deixou de estar em estado de condenação e foram transferidos, né, para o reino de Deus. Foram viver as maravilhas, foram desfrutar dos melhores momentos de Deus em suas vidas. Lá em Colossenses 2, 13 e 14 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando porque eles viviam num estado, né? Eles eram judeus, eles viviam a incircuncisão, né? Então, eles viviam um ato, né, debaixo de lei, de ordenanças. Então, eles precisavam circuncidar. Então, quando se vive pós-cruz, uma nova aliança, um povo que não precisa mais circuncidar, porque circuncisão era algo que se praticava na lei. Então, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Então, por que foram perdoadas as transgressões daquele povo? Porque eles não estavam mais debaixo da lei. A lei, por fim, tinha tido a sua consumação, né? Ela tinha sido concluída. Então, eles não estavam mais em nenhum ato de condenação, não estavam mais debaixo de pecado. Tudo aquilo tinha sido perdoado, todas as transgressões tinham sido perdoadas. E cancelou todo escrito de dívida, todo pecado, todo aquilo que um dia separava de Deus, toda aquela ignorância, né, vamos dizer assim, que eles um dia viveram. Então, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Então, todas as ordenanças, toda a lei, tudo aquilo que aquele povo vivia, mediante a lei, mediante os mandamentos, foram removidos, foram encravados, foram pregados na cruz. E hoje não tem que ser vivido, amados. As pessoas são muito ignorantes nesse ponto, querem viver algo que nunca foram para o povo gentil, né? Querem viver novamente algo que nunca foi. E querem que as pessoas, né, vivam conforme judeu. Mas acorda, você não é judeu, você é gentil, você é cristão, você vive uma nova aliança após consumação, você é livre como sempre foi. Vivia na ignorância, sim, vivia, mas ele te libertou, ele te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e hoje você vive um reino inabalável. Lá em Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, como é que você crê? Você crê na justificação? Você crê que Cristo foi o fim da lei? Você crê que todas as ordenanças foram, né, removidas, foram pregada na cruz, que tudo aquilo foi deixado na cruz após a consumação, quando Cristo gritou tetelestai, uma nova aliança será vinda, uma nova aliança será, né, estabelecida, e esse povo não vai viver mais debaixo de ordenança, porque todo o escrito de dívida eu o perdoo, tudo aquilo que está debaixo de ordenança eu perdoo, e eles vão viver, né, a minha lei, a lei de Cristo, as quais não mais serão escritas em pedras, mas em seus corações. Então, mas a lei de Deus hoje é a lei do Espírito, que está em nós, que está escrita em nossos corações, o qual somos discernidos espiritualmente. Então, mas o fim da lei é Cristo. Então, Cristo pôs fim, colocando, removendo, encravando todas as ordenanças, tudo aquilo que um dia separava o seu povo, né? Aquele povo de Deus. Ele aproximou, ele trouxe a aproximação, ele transportou aquele povo das trevas, daquelas ordenanças, daquele pecado, daquelas transgressões e trouxe para perto de ti, para perto dele, para perto, né? Para viver
as maravilhas de Deus. E amados, é esta mensagem a qual eu trago nesta noite a vocês, vivendo, né, a consumação. Porque as pessoas hoje querem viver ainda, né, como se a consumação ainda fosse acontecer. Mas a consumação já foi estabelecida em uma nova aliança, a aliança da graça, a aliança da salvação, a aliança da liberdade já foi firmada em cada um dos eleitos. Amém? Você é um salvo, você é uma pessoa liberta, você adquiriu em Cristo a liberdade de Cristo, uma liberdade sadia, uma liberdade que te traz bom ânimo, uma liberdade que te traz amor, uma liberdade que te faz crer na justificação, crer, ter uma fé inabalável em Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento, um dia cansativo, mas produtivo. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu só tenho que te agradecer por cada momento, por cada detalhe e o principal, agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, por tudo, e que amanhã eu já declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E amados irmãos, você ainda que não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, deixe seu like, compartilha para que demais pessoas venham, né, ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, esse entendimento e que juntos venhamos crescer em graça, né? E que a nossa família espiritual, a nossa família em graça venha cada vez mais crescer. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.